Tamanha displicência diante do torcedor. 0, Inter 1. Na moral, galera, chega. Não dá mais pro Dorival Júnior, mano. Já deu pra esse cara aí. Não tem mais cabimento esse cara ser técnico do Corinthians. São 9... Vestido do Corinthians e, na minha opinião, com razão. O teto? Cara, faz muito sentido. Quando ele argumenta de que, até pelo crédito que ele construiu com os títulos recentes, de que foi dado a ele um tempo maior na eliminação do Paulista ali, né? Você tem um tempo maior de trabalho e o Corinthians volta pior. Aí você tem uma data FIFA e o Corinthians volta pior. E aí você tem 9 jogos sem ganhar. É muita coisa pra Corinthians. Então, chegou um momento que se torna insustentável. Não tem muito o que fazer. Pode até ir contra o que eu tava pensando. Porque eu pensei que o Dorival pudesse reagir, mas eu juro pra vocês que eu não contava com essa derrota. Quando me perguntava, eu pensei, tá, mas é que ele vai ganhar do Inter. Em casa? Em toda a história do estádio, o Inter ganhou uma vez só. Tem um monte de empate e tudo mais, mas ele vai ganhar. Vai ganhar, tá na hora de ganhar. Não é possível. O Inter é o 16º da tabela, antes da rodada. O Corinthians 15º. Tava meio... Pois não é que o Corinthians permitiu que o Inter passasse o Corinthians na tabela. E, gente, com o futebol sofrível. Mas assim, o Corinthians não mereceu ganhar o jogo em nenhum momento. Em nenhum momento. Por isso que eu disse, o Inter tem méritos, mas o Inter não se esforçou. O Inter fez um trabalho defensivo muito bom e foi pra levar o empate. Só que o Corinthians permitiu que o Inter ganhasse o jogo. E isso é inadmissível, cara. Dentro de casa, você agir com essa tamanha displicência diante do torcedor. Não dá, não dá. E é por isso que se torna inaceitável a permanência do técnico. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Inter 1. Na moral, galera, chega. Não dá mais pro Dorival Júnior, mano. Já deu pra esse cara aí. Não tem mais cabimento esse cara ser técnico do Corinthians. São 9 jogos sem conseguir vencer. Conseguimos perder hoje para um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Não que o Corinthians não seja também um dos piores. O Corinthians hoje é uma baita de uma porcaria. Mas jogando em casa, diante da Fiel, era obrigação ganhar hoje. E passam dias, passam semanas, passam meses e o futebol do Corinthians continua essa mesma porcaria. Lento, previsível e chato de se assistir. Não tem repertório ofensivo, cara. O Corinthians é incompetente, ele não consegue envolver o adversário na tabela, mano. É ridículo, ele passa muitos jogos sem conseguir dar uma porra de um chute no gol. E isso deveria ser trabalho do treinador no dia a dia, mano. E parece que o Dorival não treina esses caras. Mas tem gente que ainda defende a permanência do técnico. Não, mano, você pega muito no pé do Dorival. Cara, nitidamente ele não consegue tirar mais nada desse time do Corinthians, mais nada. E aí falam direto pra mim assim, ai mano, mas quem que você traria? Quem que você indica? Eu não sou pago pra pensar nisso. Inclusive, dentro do clube, tem muita gente que é bem remunerada para isso. São esses caras que precisam buscar nomes competentes para tirar o Corinthians dessa sarjeta, desse limo que o Corinthians está. O que não dá, pessoal, é para continuar de novo pensando na permanência do Dorival. O Corinthians precisa de um fato novo, mano, mexer com o brilho desses caras aí. Cara, trocar na 34ª rodada do campeonato pode ser tarde demais. Vocês querem, vocês defensores aí, os Dory Lovers, continuar brigando para ser coadjuvante no Campeonato Brasileiro? Acreditando naquela ladainha ridícula que ele deu na última coletiva, falando, confia, porque eu sei como chegar. Vamos pro inferno. Dorival Júnior demitido do Corinthians e, na minha opinião, com razão. Já são 9 jogos do Corinthians sem vencer. Jogando muito mal, perdeu pro Inter hoje dentro de casa. E uma coisa que o Dorival, ele precisa repensar sobre a carreira dele. Porque ele vai bem em Copas, ele foi campeão pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Flamengo em Copas, né? Copa do Brasil, principalmente, pelo Flamengo, inclusive Libertadores, mas ele faz campanhas péssimas em campeonatos brasileiros. Ele não consegue ir bem em pontos corridos e chega uma hora que isso pesa. Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, agora ficar 9 jogos sem vencer, com atuações horrorosas e sem entregar nada no Campeonato Brasileiro, Corinthians já está começando a ir para a parte de baixo da tabela, a sequência é muito fraca e, na minha opinião, realmente não tinha mais como defender o Dorival Júnior. Lembrando que esse time do Corinthians que o Dorival estava comandando é um time forte, é um time com investimento altíssimo, com jogadores caros, então não tem muita desculpa para ficar 9 jogos sem vencer e para começar a brigar na parte de baixo da tabela. É isso, é um cara que vai bem em Copas, mas que paga muito mico nos pontos corridos. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, isso tudo é só mais um episódio comum dentro do futebol?
Ou tem algo muito maior acontecendo nos bastidores que ainda não veio à tona? Comenta aqui embaixo, porque a sua visão faz parte desse debate. E pode trazer um ponto que muita gente ainda não percebeu. E se você curte esse tipo de conteúdo, direto, sem filtro e indo além do óbvio, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui no Fute Estopim a gente não deixa passar nada. Toda hora surge uma nova história, uma nova polêmica. E você vai querer estar por dentro de tudo. Então fica ligado, porque o próximo caso pode ser ainda maior que esse.